Olá, amigos e amigas da oitava série. Eu sou Anísio, estou com o intérprete Vinícius. Estamos começando nossa aula de história de hoje e vamos falar sobre a crise de 1929. E para falar desse assunto, gente, acho que uma questão é importante aí, uma questão que é atual, né? O governo, o Estado, deve intervir na economia? Essa é uma questão que atravessou o século XX, né? E que gera debates entre os diversos grupos políticos, né? Então, eu queria deixar essa questão para a gente pensar sobre ela lá no final. Bom, vamos começar falando um pouco sobre a década de 20 nos Estados Unidos. É, Nós temos nesse momento da história nos Estados Unidos uma coisa que começou a se formar, né? Uma certa euforia, né? Em torno das diversas novidades que apareceram e de uma expansão na economia, né? Então, veja bem, no final da Primeira Guerra, os Estados Unidos terminaram como o principal credor dos países europeus. E ele era também o principal exportador de mercadorias, né? Então, um começo de década muito animador, né? Economicamente. A indústria lá cresceu 60%, um dado estrondoso, né? A economia se abriu para novos investimentos. Houve a expansão de setores como a publicidade, as lojas de departamento, o crédito surgiu e se expandiu como uma grande novidade, e também uma outra área que cresceu enormemente foi o cinema, né? Então, com essa expansão da economia, com grandes novidades na indústria, surgiu uma coisa que ficou conhecido como modo de vida americano. Ou seja, os produtos industrializados eh, trouxeram novidades para a vida cotidiana, né, que acabou criando uma forma de viver que ficou característica, né, dos Estados Unidos. Essa forma de viver, esse modo de vida americano, foi marcado por uma quantidade grande de coisas como eletrodomésticos, né? A geladeira e a máquina de lavar, por exemplo, foram coisas que trouxeram uma grande euforia, um grande otimismo, entusiasmo em torno desse modo de vida americano, né? Coca-Cola também é um outro grande símbolo aí, né? Bom, mas apesar de ser um período de crescimento, de expansão da economia, né, a gente tinha também alguns problemas, né? Primeiro, a distribuição de renda. Havia uma grande concentração de renda, né? O que significa isso? Significa que os ricos estavam ficando cada vez mais ricos, né? A classe média estava tendo um bom ganho, mas a classe baixa, os pobres, que era a maioria da população, estava cada vez mais tendo seus ganhos reduzidos, né? Um outro problema, cartel. O que é isso? Cartel é uma associação entre empresas de um mesmo setor, né? É uma associação meio clandestina, né? Um dos efeitos que o cartel produz é, por exemplo, os preços, né? Muitas vezes as empresas se associam para manter o preço de um determinado produto alto, né? E outros problemas que surgem também. Um outro problema aí é os preços dos produtos agrícolas. A agricultura teve uma mecanização, uma modernização e aumentou bastante a produtividade. Então, houve uma diminuição dos preços dos produtos agrícolas que colocou os agricultores numa situação econômica difícil, né? Porque os preços dos produtos não remuneravam as despesas suficientemente. Uma outra grande novidade desse período foi trazida por esse senhor aí, Frederick Taylor. Era um engenheiro e ele criou uma coisa que ficou conhecida como Taylorismo. O que é isso? Ele inventou uma forma de organização da produção dentro da indústria, né? Nessa nova forma,
cada operário ele fazia só uma parte do produto que ia ser produzido, né? Vai fabricar uma geladeira, um operário não era responsável por fabricar uma geladeira inteira. Ele era responsável, por exemplo, só por pôr uma peça na geladeira, né? Só, por exemplo, a porta, né? E outro operário fazia outra parte, outra parte. Então, o Taylor criou essa forma de organização que aumentou muito a produtividade. Depois, um outro senhor que se tornou importante foi esse aí, que é o Ford, né? Henry Ford, o dono da grande montadora, né? A Ford. Ele inventou a linha de montagem, que é basicamente uma esteira, né? Onde se cria, o veículo vai passando e chega no final montado, né? Isso é importante por quê? Porque popularizou o carro, né? Bom, o que é que foi isso que a gente chama de crise, né, de 1929? Essa situação toda, com grandes novidades, com um modo de vida novo, né, fez com que a Bolsa de Valores de Nova York se tornasse o centro das atenções, né, porque as ações nas bolsas de valores subiam, né, não paravam de subir. Isso criou uma especulação muito grande, né? Por outro lado, o presidente dos Estados Unidos na época optou por não intervir na economia, né? Ele seguia o liberalismo que diz que o Estado não deve intervir na economia. Então, a especulação foi crescendo, né? Em 1929, em setembro, houve a falência de uma empresa grande, e essa falência dessa empresa gerou uma certa desconfiança. E aí, quando surge essa desconfiança, o que acontece? Todo mundo correu para vender suas ações, né? E aí, um movimento de baixa nas ações as ações foi cada vez mais desvalorizada até chegar em 24 de outubro de 1929, que é o dia da chamada quebra da Bolsa de Valores de Nova York, é o dia dessa crise, né? Fortunas foram desfeitas de uma hora para outra com essa queda da bolsa. Aqui a gente vê Wall Street nesse dia, né? Os investidores lá todos esperando informações, né? Clima de desolação. Milhares de empresas faliram, desemprego em massa, né? Queda de preço de mercadoria, né? A população começou a retirar o dinheiro dos bancos, muitos faliram, né? Um terço dos produtores rurais perderam suas propriedades para os bancos, né? A produção industrial recuou 46%, né? E essa crise se espalhou para a América toda e para a Europa, né? Bom, a saída para essa crise veio com a mudança de presidente. Entrou um novo presidente em 1932, né, o Roosevelt, e ele adotou uma nova postura de que o Estado, o governo, deveria intervir na economia. Então, o governo dos Estados Unidos criou um pacote que ficou conhecido como New Deal. Traduzindo esse termo, significa mais ou menos um novo pacto, um novo acordo, né? Então, as regras que foram criadas nesse pacote era basicamente para criar empregos, né? Criar empregos, a população trabalhar, ter dinheiro, começar a consumir e as indústrias começarem a vender, né? Então, houve medidas para o sistema bancário e para a Bolsa de Valores, começou a incentivar a população a depositar os dinheiro nos bancos, né? Criou empregos, frentes de trabalho, né, de reflorestamento para os jovens e contratou empresas para fazer a conservação de obras públicas e também a construção de novas obras públicas, né? Aqui a gente tem uma imagem de um grupo de jovens aí que foram contratados para fazer trabalhos de reflorestamento, né? Então foram medidas importantes para ir restabelecendo a economia, né? Criou também um novo órgão de governo para viabilizar acordos entre empresários e trabalhadores, estabelecer limites de preços, né, regulamentar a competição, ou seja, tudo atividades de um Estado que intervém na economia, né? E também outras medidas mais, né?
Bom, o fato é que até 1935, o New Deal só amenizou um pouco, mas ainda não solucionou essa crise, né? É, é, uma coisa que é importante observar, né, que a economia vinha se recuperando, mas até em 1938 ainda havia cerca de 10 milhões de desempregados, né? Apesar de todas essas intervenções do governo, os Estados Unidos só superaram de fato essa crise com o começo da Segunda Guerra Mundial, em 1939, em que aí o governo investiu pesado na indústria de armamentos, né? Produção de armas e munição para vender para os países europeus, né? E aí que os Estados Unidos começaram a superar mesmo essa crise, né? Então, é isso, a gente viu o contexto da crise de 1929, né? Que começa com avanços na tecnologia, com euforia sobre as grandes novidades da economia, né? Essa euforia repercutiu na Bolsa de Valores, né? Que levou a uma especulação, né? Desenfreada, né? E a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que colocou os Estados Unidos numa grande depressão, né? E com a solução para essa crise vindo a partir da intervenção do governo com a criação desse pacote chamado de New Deal. Então, aí, eu quero deixar para vocês uma atividade, né? É uma questão só para a gente pensar sobre isso que vimos falando desde lá do início, né? O governo deve intervir ou não na economia? Eu estou insistindo nessa questão porque essa é uma questão polêmica que gera bastante debates ainda hoje, né? Eu convido a vocês a buscar outras fontes, né? Ir lá no site do Conexão Escola, né? Para poder responder a essa pergunta aí, tá certo? Então, é isso, né? Eu agradeço a todos vocês que nos assistiram e espero todos vocês na próxima aula de História, né? Um grande abraço e até lá. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da 1ª à 8ª série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.